Olá, meus queridos, como vão vocês? Eu acabei de assistir Daytime Revolution, que é um documentário que abrange essa parceria entre John Yoko e o Mike Douglas. Era o programa do Mike Douglas Show, que era um programa tradicional da TV americana na época, o qual o Mike Douglas toma a decisão, ele e seus produtores, de convidarem John Yoko para ser o co-host, né, os co-apresentadores desse talk show interessantíssimo. É uma janela, lógico, para 1972, de tudo que estava acontecendo ali na cultura americana de 1972. E eu vou contar, tintim por tintim, como que foi o documentário. Meu nome é João Mora, esse aqui é a Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridíssimos, como vão vocês, né? Eu me lembro que eu comprei esse DVD, que é muito conhecido entre os Beatlemaníacos. Eu comprei esse DVD, talvez seja um dos primeiros DVDs que eu comprei mesmo na minha vida, porque eu me lembro que eu comprei o aparelho de DVD por volta de 2001, e foi na época 2001 ou 2002 que eu comprei esse DVD duplo, né? Que tinha tem essa empresa ST2 Reno Records, o qual tinha também todo o show, todos os quatro shows dos Beatles no Ed Sullivan com os intervalos comerciais, então, e também com a apresentação das outras pessoas que estavam naquele show. Então, tipo assim, é uma janela para 1964. Ele difere bastante, claro, do The Beatles, The First US Tour e desse novo em 64 que está na Disney, né? Mas essa Rhino, eu não sei como é que pronuncia, ela lançou esse ST2, ela lançou muita coisa ali em VHS e também em DVD no início deste milênio, né? Vamos dizer assim. Bom, meus queridos, o Mike Douglas Show, só para poder te dar uma contextualizada, como eu disse na introdução, o Mike Douglas era um apresentador nesse programa. Ele era cantor também, então ele sempre cantava no início do programa e tal. Tinha uma plateia ao vivo ali na frente. E ele convidou John Yoko para participar dos programas de segunda a sexta, ali em 1972, né? É lógico que há elementos ali que você já deve ter visto. Por exemplo, aquele famoso encontro do John Lennon com o Chuck Berry foi neste programa, qual vocês devem assistir pelo Instagram ou TikTok, alguma coisa assim, né? E eu acho tão interessante a toda uma camada nova de Beatlemaníacos que não conheciam isso aqui, né? Então eles assistem e acham mal barato. O problema é a narrativa, como são colocados, né? A gente já deve ter visto aí essa montagem, porque é uma montagem, onde que o John e o Chuck Berry com a banda do John, a Elephant's Memory, eles vão tocar Memphis, Tennessee. E quando eles começam a tocar, e a Yoko passa a mão no microfone e começa a gritar e tal, e o Chuck Berry abre o olho, né? Aquilo ali é uma montagem, né? E muita gente fala assim, tem que agradecer o engenheiro de som aí dessa televisão aí que removeu a voz da Yoko Ono. Não, meus queridos, removeram depois aí no Instagram, no TikTok. Na época foi, e o Chuck Berry, ele não, aquela reação dele abrir o olho quando a Yoko Ono grita, aquilo é uma montagem. Ele abre o olho por causa da emoção de estar com o John ali, ele faz uau, assim, depois que ele toca alguns acordes na guitarra dele e tal, o Yoko Ono só vai gritar depois, né? Então, é isso que eu falo do perigo da montagem, né? Que leva a gente a crer que o Chuck Berry se assustou com o berro da Yoko Ono. Infelizmente, não tem nada disso, né? Mas enfim, bom que agora vocês sabem, né? E se duvida de mim, só acho que só procurar no YouTube você acaba encontrando o vídeo original, né? Sem ter montagem. Mas enfim, tem diversas coisas. Foi um período onde que o John, muito, muito, muito influenciado pela Yoko Ono, que quando eles mudam de 71 desculpa, em 71 de Londres para Nova York, a Yoko Ono, como eu contei para vocês, ela já estava cansada de viver naquela casa ali em Titterhurst Park, aquela casa do Imagine, né? Eles moraram ali de meados de 69 até finalzinho ali, outubro de 71, né? E era uma casa muito isolada, aquela coisa, igual ela falou, era uma casa muito grande num país muito pequeno. E a Inglaterra
jamais tratou bem John e Yoko. Então, quando eles vão para Nova York, muito por causa, que eu também já contei para vocês, por causa da filhinha da Yoko Ono, que havia sido sequestrada pelo ex-marido da Yoko, Tony Cox, ele foge com a menina para dentro dos Estados Unidos, a Yoko vai, ela consegue a guarda da garota, da Kyoko, só que para isso ela deveria ter residência nos Estados Unidos. Então é por isso que o John e a Yoko se mudam para Nova York, tá? O John vai junto com a Yoko Ono. Essa mudança faria com que o John Lennon jamais saísse dos Estados Unidos, ele jamais voltasse à Inglaterra, né? Porque morre em 1980. Então, o que aconteceu, meus queridos? Quando eles são convidados para isso aqui, a Yoko Ono influenciou, porque a Yoko Ono tinha diversos amigos que era contra Nixon, eram artistas e tal, e pá. E o John Lennon acaba assistindo televisão, ele era um cara que, se o John Lennon existisse hoje, ele ia amar a internet, né? Ele consumia notícias e jornais o tempo todo e tal. Então, ele nos jornais, ele viu esse cara do Jerry Rubin, né? E ele era um dos daquela trupe de Chicago, né, cara, de movimento estudantil, de movimento contra a guerra do Vietnã, contra o governo Nixon, aquela coisa toda. Mas o Jerry Rubin era um cara meio maluco e a sociedade americana não era muito fã dele, né? Ele era muito radical e tal, coisas até que, igual o John Lennon falou, a princípio. Quando eu o conheci, eu estava muito nervoso e tal, mas conhecia um cara legal, bacana, cheio de ideias e tal. Lógico que mais tarde, com o fracasso de várias coisas que o John Lennon fez em 1972, ele se afastaria de Jerry Rubin ou de qualquer pessoa daquela época ali. Mas, como eu disse, esse documentário, o que que é esse documentário? Esse documentário mostra como foram esses programas, né? Então ele faz assim, tipo assim, um the best of. Tipo assim, o que de melhor teve ali. Só que, meus queridos, foi há 52 anos atrás, né? Então a maioria das pessoas ali ou já morreu ou já está muito velhinho, né? Eu tenho aqui, porque vem no encarte do DVD, veio programa por programa o que colocar aqui para vocês, o que que foi apresentado, né? Então, nem todo mundo tá ali hoje em dia para poder contar como foi, né? Chuck Berry já morreu, o próprio Jerry Rubin já morreu, ele morre, se eu não me engano, no início dos anos 90 e tal. Mas a gente tem pessoas aqui, como por exemplo o Ralph Nader, que ele era um político americano na época e tal, e era um autor muito importante e tal. Então o John vai e entrevista o Ralph Nader e hoje ele conta, 50 e tantos anos depois, a percepção dele. Então isso é muito interessante, né? Você vê pessoas que viveram há meio século e que ainda estão vivas, velhinho, né? E ele dá a percepção dele, o que que ele achava do John, o que que ele achava o que que ele achou de participar daquele programa, né? Como eu falei com vocês, a maioria já morreu, inclusive o Chuck Berry, então a gente não tem como, mas é abordado pra caramba ali o Chuck Berry junto com o John Lennon. Uma outra pessoa que vai é o Bob Seale, que era o líder dos Panteras Negras. Ele vai também lá e é engraçado que a reação ao Bob Seale, que era extremamente negativa para a classe média branca, tradicional e tal, eles tinham medo desse cara. E quando ele aparece no programa mostrando como que ele ajudava as comunidades negras ali em Nova York e tal, a percepção dele após o show foi de uma coisa extremamente positiva, né? Que as pessoas falam assim, pô, se o John Lennon tá falando que o cara é gente boa, vamos ver se o cara é gente boa. E foram ver que o cara era completamente ao contrário do que a mídia colocava dele lá. E mostra muito esse poder da mídia, né? De como que a mídia controla a gente para um lado e para o outro, né, cara? Para direita, para esquerda, né? E as pessoas, aquela tendência as pessoas a serem alimentadas, o que é uma crítica hoje em dia das pessoas serem alimentadas com notícias que elas querem ouvir. Nunca tem o contraditório. A pessoa, tipo assim, esse canal aqui, esse programa de televisão, ele fala o que que eu quero ouvir? Ele fala. Aí eu sou a favor da guerra do Vietnã. Aí eles colocam lá as pessoas falando que a guerra do Vietnã é legal pra caramba. Aí a pessoa se sente satisfeita. Aí tinha programas que eram contra a guerra do Vietnã. Aí as pessoas que eram contra a guerra do Vietnã assistiam esses programas. Só que nesta época aqui, eles ainda tentavam colocar os dois lados para que fosse discutido, e as pessoas na época, elas
tomasse as suas próprias conclusões e tal, pá, né? Só que hoje em dia, né, é uma crítica a hoje em dia, né, de você ser alimentado com só o que você quer. Uma coisa muitíssimo interessante que foi colocada na época também, mas também já é falecido, é uma pena. Um dos grandes comediantes americanos, que é o George Carlin, que vocês já devem ter visto vídeo dele, um senhor com uma barba branca falando do. Ele era extremamente anti-religião e tal. Então ele fala, tem videozinho dele que roda sempre no Instagram, dele falando que a gente foi colocado na cabeça da gente de um Deus que castiga a gente, e se a gente não cumprir direitinho do jeito que ele é e tal, ele vai e causa uma desgraça na vida da gente e tal, e a gente é levado a acreditar que ele nos ama e a gente tem que o amar, né, cara? Porque ele nos ama mas se você andar errado, ele vai te castigar. Então ele faz essas críticas. Era ele que novinho, George Carlin foi um dos grandes comediantes e foi um camaleão, porque ele era aquele comediante de terno e gravata que aparecia no Ed Sullivan Show. E de repente ele ficou barbudo, com cabelo comprido, e estava nas universidades e tal. Então o John Ayoko chama ele, ele vai dar um show à parte e tal. Infelizmente, essas pessoas já faleceram, como o próprio Mike Douglas, né? Então o documentário passa por aí. As partes principais que eu achei. Foi muito legal ver o Ralph, né, ainda vivo e com os mesmos pensamentos que ele tinha na época, né, cara? Daquela coisa de ajudar os estudantes a procurar um norte, a procurar um caminho para que eles continuem estudando, aprendendo mais para poder serem profissionais bons, né, e tal. O Ralph Nader fez alguns livros para estudantes pobres, né, para que eles focassem na carreira deles, para sair da pobreza e tal. Da mesma forma que o cara lá dos Pantera Negra, como é que era o nome dele? Me fugiu o nome dele aqui agora. Era o Bob Seale, né? E ele mostrando, né? Então era muito interessante você ver pessoas que tinham ideias, né? Lógico que o Jerry Rubin, as ideias dele eram extremamente radicais, tal, e tem uma parte, eu acho que é talvez mais interessante aqui, é que o John e a Yoko junto com a Elephant's Memory, eles queriam fazer uma tour pelos Estados Unidos, né? Lógico, contra o Nixon, papapá. Só que é claro que hoje a gente vê, né? O documentário acaba em 72, é uma janela para 72, mas como nós estudamos Beatles e lemos livros e tal, e os ex-Beatles, né? A gente sabe que ali a partir de 72 quando a equipe do Richard Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos na época, caso você não sabe, seja mais novo, talvez, quando eles assistiram esse programa, a primeira coisa que eles fizeram foi meter o FBI atrás do John Lennon e tal. Então, o John ali em 72, ele descobre que ele estava sendo monitorado e tal. E lógico, anos depois, as pessoas começaram a falar que o John Lennon era paranoico, que não tinha nada disso, mas anos depois, quando abriram os arquivos da FBI, cara, tinha toneladas de gravações e de coisas em cima do John Lennon, das atividades subversivas que o John Lennon estava fazendo ali junto com Jerry Rubin, Ed Hoffman e mais aquele povo todo de Chicago e tal, ali em Nova York e tal. Então acontece, o John estava certo, ele realmente estava sendo monitorado. Então, a primeira coisa que o Richard Nixon faz ao assistir este programa, né, ele vai no sistema de imigração e John Lennon tem que ir embora daqui. Então eles tentam de qualquer maneira expulsar o John Lennon do país. Essa coisa que entrou para a história que o John Lennon queria ficar lá e ele ia lutar até o fim para poder ficar lá nos Estados Unidos. Meus queridos, com tudo que fizeram para que o John fosse deportado, eu acho que qualquer pessoa no mundo ia falar: "Ah, vocês não me querem aqui, não? Então vão para puta que pariu." Só que o que aconteceu com o John Lennon é que ele tinha uma coisa muito maior. Ele sabia que se ele fosse deportado, se ele não lutasse para ficar nos Estados Unidos, a Yoko iria de vez perder a guarda da filha. Tanto é que foi tão complicada essa coisa da guarda da filha, que o John morre em 80, a Yoko Ono só foi ver a filha em 1994. Hoje essa filha, que é irmã do Sean, claro, ela cuida da Yoko Ono nessa fazenda que a Yoko Ono se mudou do Dakota, mas o prédio está lá, ainda pertence a ela, desculpa, o apartamento, os apartamentos, mas a Yoko Ono hoje, caso você não saiba, ela vive numa fazenda no estado de Nova York, gigante, onde que ela e o John compraram lá nos anos 70 e ela tá muito velhinha e tal, então a Kyoko Ono, filha dela, Kyoko Ono Cox, que é o nome dela, cuida da Yoko, enquanto o Sean está ocupado lidando com tudo que tem que lidar com o nome Lennon e com um quarto dos Beatles, né? Então, o que acontece? Esse era o grande motivo do John Lennon querer tanto ficar nos Estados Unidos, né? E esse medo de ser deportado. Então, o John, a partir de 72
ele aprende a duras penas, tipo assim, se você, Alan Klein, e também o advogado do John Leo, eles falam com o John, ó, se você seguir esse caminho, por exemplo, aquele álbum Sometime in New York City, né, o show dele no Madison Square Garden em Nova York é político e não é, porque ele foi ajudar o Geraldo Rivera, que era um jornalista na época, que descobriu lá de umas crianças, tipo um orfanato, onde que eles sofriam maus tratos pra caramba, se não me engano eram crianças especiais, e o John se compadece, então ele vai fazer o show do Madison Square Garden completamente de graça, né, e tal, show esse que deve sair durante esse ano aqui, pelas notícias que saiu até no próprio perfil do John Lennon lá no Instagram, X, e Facebook, whatever. Então o que acontece? Ah, no finalzinho de 72, ele passa 73, o John já se afasta completamente de qualquer movimento radical, qualquer coisa, ele manda a Elephant's Memory, né? Ele cumpre o contrato com eles de gravar um disco com eles, o disco não fez sucesso, mas o John cumpriu, produziu o álbum deles, e depois ele paga a banda, falou, gente, obrigado, mas eu não vou poder sair em turnê, eu não tenho visto de trabalho, né? E o John vai focar, ele começa a ter um problema, tudo isso acabou com o John, ele começa a beber muito, e aí começa um imbróglio com a Yoko, que vai acabar no final de 73 com a separação deles, né? Mas em 73 o Mind Games ainda tinha vestígios desse John de 72, mas ele já estava olhando para o outro lado, fazendo músicas mais românticas. Lógico que sempre aquela coisa pessoal, sempre as músicas eram para Yoko Ono. É muito difícil pegar as músicas do John deste período. E você vê como uma música romântica para você dedicá-la à sua namorada. Era uma música, o John sempre foi uma coisa muito pessoal, diferentemente do Paul que fez Maybe I'm Amazed ou My Love para Linda, mas são músicas quase que universais, para um amor de qualquer jeito que você quiser. Do John já era uma coisa bem Yoko e tal, pá, tanto quanto cansativo até, mas era dele, ele era o artista, ele que sabia dele. Mas esse período de 1972, desse programa do Mike Douglas Show, foi muito bem feito nesse documentário, acho que vale a pena. Eu assisti por formas não legais, vamos dizer assim, né? Um amigo meu conseguiu baixar, mandar para mim, sem legendas. Eu assisti, gostei muito, mas gostei muito mesmo, porque eu sempre imaginei, quando eu comprei esse DVD, e depois com o advento da internet, aquela coisa toda, eu queria saber como é que estavam essas pessoas. Estão vivas ainda, esse povo todo que apareceu aqui. Bom, 50 anos é muito tempo, né, meus queridos? Para quem tinha 30, 40 anos naquela época, já foi para o céu há muito tempo. Mas quando esse programa, Daytime Revolution, quando ele aparecer em algum streaming, eu aconselho a vocês a correr atrás e assistir, porque vale muito a pena. Foi uma semana o qual o John Lennon, eu não vou dizer, não vou exagerar, que ele mudou a sociedade americana, mas que ele deu um twist ali para que as pessoas pudessem olhar para esses manifestantes, esses médicos, cientistas. Aqui se fala de meio ambiente, aqui se fala de racismo, aqui fala de feminismo, aqui fala do exagero armamentista dos Estados Unidos e tal. Lógico que é uma coisa que hoje em dia ainda é muito debatido, ainda é muito criticado, ainda é muito apoiado, a maioria das pessoas. E a gente vê que 50 anos para o ser humano fisicamente é muito tempo, né? Mas para a sociedade, nem tanto assim. Grande abraço para vocês, vocês se cuidem.